Vem com a gente em mais um semanário. Hoje o semanário número 23. 23 semanas consecutivas. A gente faltou uma, né? Falhou uma semaninha ali. 19 semanas de amor. Não, é? 9 semanas e meia de amor. Eu tenho 50 tons de cinza, 50 tons de liberdade, 50 tons do raio que eu passo. Tem 50 mas tons de tudo. Mas 50 ainda vai demorar um pouquinho pra gente chegar. Mas lá, rapidinho. A gente achou que ia demorar pra chegar nas 23 semanas 23 também. 23 semanas. Na verdade são 24, porque uma semana a gente não fez. Isso, a gente falhou uma semaninha ali. Uma única semana o semanário falhou de 23, hein? O que achou? Mesmo com todos esses intempéries aí. Mesmo com a falta de troco, né? Mesmo com a falta de troco, inclusive. Inclusive com a falta de troco. Claudemir. Senhor. Primeira pauta, Claudemir. Eu fiquei assustado, tá? Eu até fui conferir para ver se eu não estava lendo a notícia errada, se o número não era relacionado a outra região ou mais regiões. Porque é o seguinte, 3.000 famílias santamarienses, 3.000 famílias santamarienses cadastradas na Secretaria de Assistência Social. Tu sabe que tu me falou isso aí antes do programa? Eu fiquei pensando, olha, eu recebi um troco especial aqui. O Claudemir está deixando para conferir o estado. A gente falou em troco e ele lembrou de uma necessidade. Maio. Graças a Deus o mês de maio está terminando. Dia 27, 29 e 31 eu nem percebi. 31 é hoje, né? 31 é hoje. Hoje é 31 de maio. Não consegui pagar minha gurizada. O semanário, estamos novamente conseguindo gravar no dia que o semanário vai ao ar, isso é muito importante. Muito bem. Então, assim, 3.000 famílias cadastradas só em Santa Maria como as afetadas pelas chuvas, né? E aí são aquelas famílias que já estão no cadastro único e tudo mais, mas Santa Maria tem muito mais do que 3.000 famílias no cadastro único. Essas 3.000 estão indo até a prefeitura para se cadastrar, para receber gente, né? Aquele programa do Volta por Cima, ou seja, são famílias que teoricamente foram afetadas pela tragédia. Vamos admitir uma quebra de caixa. Tem. Mas é irrisória. Vamos botar aí 100. Não passa disso. De 100 famílias que não foram afetadas, mas foram lá. Não sei se foram afetadas ou não foram afetadas, mas sim, pelo menos não foram afetadas diretamente. O suficiente para merecerem. Sim. Tanto que, certamente, isso aí está sendo. Deve passar por auditoria, sei lá, suponho. Mas vamos lá, dentro de boa fé, que sejam todas as 3.000. Sabe que não é tanta gente, parece bastante gente, mas não é. Você ainda lembra como é que foram os primeiros dias? Lembro. Mas sabe por que eu fiquei impressionado? Porque afetado, talvez eu não. Que a gente tá imaginando afetado aquele que morreram, por exemplo. Não. Que deslizou lá, mas exato. Quando falam em afetados pelas chuvas, eu me lembro do pessoal da Vila Churupa, o pessoal mais ali no. Só que não foi só ali que teve estrago, né? Então a gente tem essa imagem ali daquela região. A gente tem também a imagem das famílias que acabaram tendo que recorrer aos abrigos, né? Porque ficaram desabrigadas. E aí também não chega a 3.000 famílias o número, né, de desabrigados e vivendo nos abrigos municipais. Então, por isso que talvez seja discrepante e impactante esse dado de 3.000. Porque, por exemplo, o prefeito Jorge Pozobon estimava 300 famílias que fossem precisar do aluguel social. Famílias que ficaram desabrigadas e não tem para onde voltar. Estimava como está na lei, né? Exatamente. Aí ele até falou assim, olha, esse número pode chegar a 500, a gente ainda não sabe. Se chegar, a gente vai dar um jeito de atender todo mundo. E aí, quando falou mas assim, se extrapolou o número de 500. E agora a gente sabe que são 3.000. Claro que são coisas diferentes. 500, 300 ou 500 seria para o aluguel social. E 3.000 são aquelas famílias que vão se cadastrar para participar, inclusive, do programa Volta por Cima, do governo federal, que são as famílias ali que receberiam até 5.000... Até não, R$5.000, né? R$5.100 cada uma. Agora, dá uma dimensão mais ou menos, digamos assim, dá uma dimensão do que foi, né? Para Santa Maria esse problema todo. E eu mesmo sou um que, em alguns momentos, falei, olha, Santa Maria não está entre as cidades mais afetadas do Rio Grande. E, de fato, não está. As mais afetadas são Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Cruzeiro do Sul.
Lajeado, né? Essas aí são as mais afetadas. Mas a sensação que muitas pessoas têm de que Santa Maria praticamente passou incólume, não é verdadeiro. Tanto que no início a cidade mais afetada foi a nossa, até por isso o presidente esteve aqui, né? É a região, né? A região. Agora, nós não vamos... Isso aí, pelo menos para nós, eu quero crer, tá? Tu é mais jovem, nós estávamos discutindo sobre tuas aventuras. As desventuras. As aventuras e desventuras. Então, eu estava contando as minhas também. Tu é mais jovem, indiscutivelmente, mas eu desconfio que é irrepetível na nossa geração. Pelo menos a minha geração. Ah, sim, eu acho também. E não nessa dimensão. Não estou dizendo que nós não estejamos imunes a novos desastres ambientais. Ao contrário, nós nos esforçamos bastante para tê-los. Então, mas da dimensão desse acho pouco provável. E aí vai ficar isso. São 3 mil por enquanto, né? Porque na verdade deve ter mais afetados. Sim. Ontem eu passei em frente à prefeitura num horário em que estava tendo atendimento e a fila fazia voltas. Voltas acho que é exagero, mas a fila percorria boa parte da área externa ali da prefeitura, tanto a frente quanto a lateral. Do centro administrativo? Do centro administrativo, Era muita gente na fila ali para fazer o cadastro. E teve confusão em fila também, porque teve dia que choveu e a fila era do lado de fora. Enfim, tudo isso a gente sabe, mas não é o ponto principal aqui. O que me impressiona mesmo é o número de famílias. E me impressionou muito também, me deixou muito chateado. Seguinte, em torno de 15 mil pessoas. E muitas crianças na fila acompanhando os pais ali. Crianças até em idade escolar me chamou a atenção. Claro que eu passei de carro rapidinho, dei uma olhada, tu entendeu? Não posso fazer julgamento. Mas tinha muitas crianças. Então o que me dá a entender que é ainda mais providencial esse auxílio aí para essas famílias. E vou um pouquinho adiante, tá? Vamos botar aí, esse auxílio emergencial é 5.100, né? O volta por cima que eles estão chamando, né? Sabe que o governo federal gosta de dar uns nomezinhos. É o desenrola, é o volta por cima. Ele gosta de dar esse governo, qualquer governo. Você vai achar um jeito. Sim. Mas enfim, independente disso, são 5 conto. Vamos botar aí no número redondo. Veja bem, são quantas pessoas? 3 mil famílias. Vamos imaginar apenas por hipótese, que todas as 3 mil famílias recebam. Isso dá 1,5 milhão. Eu não estou enganado. Olha, eu fiz jornalismo um dos motivos foi pela minha afeição às palavras e não aos números. 3 mil vezes 5 Mas vamos lá, aqui, ó. 3 mil vezes 5 mil. Isso, assim. Não, 15 milhões. Exatamente. 15 milhões. Onde é que vão esses 15 milhões? Da onde que sai? Aonde vão? É isso que eu quero dizer. Ah, sim. Vão ser colocados na economia. Na economia, novamente. Provavelmente o mercadinho. Estou supondo, né? Pela natureza, pelo tipo, pelo estilo, pela formação econômica, sociológica, antropológica dos beneficiados. Quem vai levar esse dinheiro, e é bom que assim seja, é o mercadinho da vila, a venda, o pequeno comércio da periferia da cidade. Sim. E esse aí faz uma diferença depois, porque isso tem um efeito deve ter nome para isso, porque os caras inventam um nome para isso. Um evento que alastrante, que avança por outros setores da economia. Sim. Isso é fundamental. Agora imagina sem esses 15 milhões. Comércio local também, porque tem muitas famílias que, claro, foram afetadas indiretamente, numa dessas não está entrando renda por alguma questão e tal, mas tem aquelas que foram diretamente afetadas que vão ter que usar esses 5 mil para comprar roupas novamente, para comprar móveis, para comprar eletrodomésticos. Claro que com esses 5 mil não dá para fazer tudo isso, né, Claudemir? A gente sabe como é que tá a coisa. Olha, mas uma geladeira hoje em dia... Sim, mas a geladeira não é a tua geladeira que custa 5 conto. Não, claro que não. A minha não custa 5 conto também. Mas é por isso que eu digo... mas está mais pro 5 do que pro 1. Claro, com certeza. Então, está mais perto. E agora, pro 1 você consegue uma geladeirinha. Porque não é a tua geladeira, não é a tua geladeira com freezer.
Sim. Vamos colocar assim para não ter. Sim. O cara tem vergonha de ser rico, mas tudo bem. Não sou. Quem me dera. Se eu fosse, eu não teria vergonha nenhuma. Não tem frost free. Não tem frost free. A minha tem frost free. A geladeira que vai ser comprada. A geladeira que vai ser comprada, digamos assim, não é uma Brastemp. Não é. Talvez até seja uma Brastemp plano C. Exatamente. Mas enfim, uma geladeira que custa menos de R$1.000. Olha, usada. Que seja. Mas em algum lugar ela vai achar. Então, essa geladeira, este fogão, que também custa o olho da cara, mas sei lá, uns 500 pila tu vai gastar no fogão. Com R$3.000 eles mobiliam. Dá para fazer uma coisa, ali o básico dá para comprar, né? Até fica uma dica que acho que falei aqui, se não foi aqui, foi em outro programa, mas um tempo atrás a lei dos 7 dias, aí não é bem esse o nome, né? Mas no Código do Consumidor diz que qualquer produto que tu compre pela internet ou por meios eletrônicos, que não tenha sido presencial, isso vale compra pelo telefone ou pelo WhatsApp, não precisa ter sido no e-commerce da empresa, que tu tem 7 dias para se arrepender da compra, né? Uhum. E aí muitos magazines, muitas grandes lojas de eletrodomésticos têm às vezes uma seção na loja para vender produtos que foram devolvidos pelos clientes, não aqueles produtos com defeito, mas produto que o cliente se arrependeu de comprar. Foi lá, comprou televisão, comprou geladeira, olhou para ela e disse, não vou conseguir pagar, quero devolver. Então são produtos que muitas vezes têm problema estético, algum arranhão, alguma coisa por causa da logística de ir e voltar, mas que funcionam em perfeitas condições e assim, às vezes 80% do valor. Então fica a dica aí, o fundamental quem quiser dar uma olhada. Esses recursos vão ir para o pequeno comércio, enfim, e pode movimentar muito bem a economia da cidade. Sim. Isso aí, né? Depois tem outras coisas, que a casa, por não sei o quê, então, as casas. A questão das casas, né? Até nem trouxe aqui no roteiro, mas tem uma declaração do ministro Paulo Pimenta de que famílias com renda de até R$ 4.400 que perderam suas casas, tem uma série de regramentos lá que não vou trazer aqui, até se tu quiser posso procurar, mas tem uma série de regramentos, não é assim, todas as famílias que ganham até R$ 4.400 vão ganhar uma casa, não é isso. Famílias, né, afetadas pelas chuvas, que perderam suas casas, que estão desabrigadas e que têm renda até R$ 4.400, segundo o ministro Paulo Pimenta, receberão casas, né, pelo governo federal. Quando? Aí é mais difícil, porque para construir casa para toda essa gente leva tempo, né? Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, tá? Se alguém quiser aí faz comentário aí, como é que tu costuma dizer? Isso, aí, independente da plataforma, se está no YouTube, se está no Facebook, se está no Instagram, comenta aí, no site do Claudemir, isso aí. Não tem problema, assim ó, que agora me perdi, mas eu vou me achar de novo. Vou achar o rumo da próxima. Eu estava falando sobre casas. Isso. Que a prefeitura poderia utilizar aquele espaço. Atenção, isso aí tudo passa pela prefeitura, hein? Ah, sim. Que é aquele. O recurso do condomínio, aquele do Minha Casa Minha Vida, né? Tá. Não, achei que tu ia falar outra coisa. Eu achei que tu ia falar sobre... Não, é porque o prefeito, inclusive, eu fiz a pergunta para ele num outro programa que eu participei, ele participou comigo do programa, e eu perguntei sobre a questão da burocracia da verba aquela do governo federal para as encostas, né? 36 milhões. Os 36 milhões. Eu perguntei para ele que depende do projeto da prefeitura. Eu perguntei para ele se, na situação que estão as coisas, se haveria necessidade das burocracias habituais. E ele, né, afinal de contas, Santa Maria está entre as cidades em estado de calamidade. E ele disse que sim, que infelizmente sim, que teriam essas questões burocráticas, e ainda falou no programa ao vivo, ele falou assim, mas eu já avisei o governo federal que se sobrar dinheiro dessas encostas, eu não quero nem saber do que né, não quero saber de rubrica nem de nada, eu vou pegar esse dinheiro e vou construir casas para as pessoas, o que importa são as pessoas. Eu achei que tu ia falar sobre isso, porque ele deixou bem claro, ele falou assim, olha, pode ser que depois eu me incomode no Ministério Público e tal, tudo bem, mas a prioridade é
trazer dignidade de novo para essas pessoas e construir casas para ela. Se sobrar dinheiro dos projetos das encostas, a gente vai colocar sim em moradia. Se sobrar, né? Porque se sobrar. Ele foi bem claro. A verba é gravada, né? Ele foi bem claro ali. Se sobrar, a gente vai tentar fazer sobrar, vai fazer de tudo. E se sobrar, vai investir em moradia para os santamarienses que perderam suas casas. Digamos assim, no mínimo, para não dizer outra coisa, tem que ter coragem, né? Eu ia usar outro termo. Culhão! Isso mesmo, tem que ter culhão para fazer uma afirmação dessas aí, né? Masculino da coisa, da força. Exatamente. No outro, não sei. Exatamente. Próxima pauta, Claudemir Pereira, é a rota. Aliás, eu não me dei conta quando eu falei, quando eu coloquei aqui a rota, eu não me dei conta que o nome da empresa que tem a concessão da estrada é Rota. Foi coincidência. Na verdade, quem tem a concessão é a SACIR. SACIR. E a Rota de Santa Maria é o nome fantasia. Desconfio. Tá. Pois eu ia dizer que a rota entre Santa Maria e Quarta Colônia foi restabelecida. Não, já tinha ali pela estrada, né? de Arroio Grande ali, tudo bem. Mas pela 287 foi restabelecida essa semana, o Exército Colorado terminou. Pra que trazer esse tipo de coisa assim? Não, é porque eu descobri que tu tem conta no Banco Inter. Não, mas não é por isso. Eu não tenho conta no Banco Grêmio, só pra contar. Mas é o Intermédium o nome do banco. É? É, Intermédium. Eles abreviaram para Inter. Pra ti aí, eu aproveito aqui o programa pra ficar olhando o extrato do banco dos outros. Tá certo. O Exército terminou a construção da ponte provisória, né? Eles fizeram uma ponte móvel. Tu sabe ali que e tal. Isso aí é uma coisa que precisa ser enaltecida. Sim. Por isso, inclusive, que eu trouxe aqui pro Pois mas eu enaltecer alguma coisa é meio complicado. Acho que é por isso que tem credibilidade, né? Quando eu enaltecer. É verdade. Que é a ação do Exército, né? Uhum. No Exército, nesse caso específico, porque eu podia dizer das Forças Armadas, que da Marinha também em Porto Alegre, se não são os barcos da Marinha, não sei como é que ficava. Mas, puxa vida, como é que eu vou dizer? É um trabalho importante. Uhum. E aí, mas assim, os caras estão preparados para a guerra e ficam cuidando disso aí. Mas isso também é uma operação de guerra. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra contra o clima. Não tem... Assim, eu ouço muita piada ao longo do ano, né? E perguntas capciosas, afinal, para que serve o Exército? Para que eles ficam lá treinando? Para que tem... Uma coisa eu posso dizer que não é. Para dar golpe de Estado que não é. Isso sim. Mas assim... Não é que tá aí a razão pela qual eles fazem treinamentos e tal, porque tudo é uma questão de resistência, de conseguir trabalhar sob pressão, de intempéries. Ou vocês acham que é fácil, né, carregar mantimentos, resgatar pessoas que estão ilhadas e tudo mais, debaixo de chuva, vento, frio e tal? Não é qualquer pessoa que tem o preparo físico e mental para esse tipo de operação. É para isso que eles treinam e tá aí, quando foram acionados, o negócio... Eles deram a resposta, né? O negócio funcionou. E o Departamento de Engenharia do Exército, então, foi responsável por fazer essa ponte provisória ali, ponte móvel. O pessoal tá chamando de ponte móvel, mas eu vi ela paradinha ali, eu não vi ela correndo para lá nenhum. Ela é móvel no sentido de que ela pode ser retirada. Sim. Pô, tu tá te fazendo, né? Não, é só porque... que tu não sabia disso. É só porque eu fiquei meio assim com o termo móvel. É bondoso esse meu parceiro também. Mas assim, apesar da ponte estar ali, Claudemir, não significa que o caminho até Porto Alegre está livre pela 287, tá? Porque ainda tem bloqueio em Paraíso do Sul e Candelária. De qualquer forma... Paguei todas as contas aqui. Enquanto grava o programa. O homem fica bem para cá pagar a conta. O que vocês acham? Se apavorou quando descobriu que hoje é 31 de maio? Não tinha pago o meu pedaço, agora tá todo mundo pago. Mas tu vê, depois dizem que homem não tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ficou gravando o programa, fazendo os comentários e pagando conta tudo ao mesmo tempo. Se sou eu, acabou o homem. Não consigo. Eu cheguei até a descobrir que entrou um dinheiro que eu não imaginava que pudesse ter entrado. Viu só? Bom, isso é bom, tipo, no último dia do mês, isso é bom. E a ponte tem, mas eu estava dizendo que apesar de não ter caminho livre até Porto Alegre... Onde é que está trancado ainda? Em Paraíso do Sul e Candelária.
para ir até Porto Alegre, Paraíso do Sul e Candelária. E tem alguns pontos que estão ali, Venâncio Aires, tem alguma coisinha também, mas não está completamente interrompido. Mas o caminho até o habitual, até a Quarta Colônia, foi restabelecido, só que a ponte tem algumas restrições, tá? E é bom que o pessoal aí... Claro que aqui nosso foco aqui não é a informação, mas é bom passar. Semana passada que eu tive em Frederico Westphalen, no ano anterior. Retrasado, Semana passada a gente gravou na sexta. Eu brinquei aqui que o problema não era chegar em Frederico, era chegar em Itaara. É verdade. Chegasse em Itaara, o resto da estrada estava liberado. Tudo certo, E as restrições, então, da ponte, tá? Carga máxima, capacidade máxima de 80 toneladas. Os veículos, eles têm que transitar um por vez, então... Foi montado ali um sistema de pare e siga, né, que vai alternar os dois sentidos e um veículo vai passar por vez e não pode o veículo parar sobre a ponte. Depois que tu começou o trajeto, não dá para desistir. Tem que se balançar, segue o baile, tá? Tô falando isso porque como a ponte é provisória e tal, ela pode sim dar uma balançadinha e tal, mas não é para se assustar porque ela é assim mesmo. Eu levei foi nas últimas férias. Janeiro, não sei se foi esse ano ou ano passado, porque eu já estou perdido nos geografias no tempo aí. Mas eu errei o caminho e era para ir por Piratuba para chegar ao Rio Grande do Sul e desci por Marcelino Ramos por dentro. Uhum. Tem uma ponte que é maravilhosamente linda na fotografia e ao vivo também, mas ela deve ter o quê? Uns 500 metros mais ou menos sobre o Rio Uruguai. Uhum. É uma ponte férrea. Férrea é híbrida, o anfíbia. Sim. Então tu tem que passar por ali, mas só cabe um carro. Tu tem que torcer para que não venha nenhum do outro lado. Barbaridade. E eu fui entrar e vi que estava vindo, segurei a onda. Aí o cara veio, eu fui. Quando eu vi que apareceu um carro do outro lado, eu disse, vai ter essa paciência. Agora vai ter que me esperar. Não, mas 500 metros é puxado, pensando, né? Sabe? Isso foi, sei lá, meia da tarde, sol de janeiro, fevereiro. Não lembro mais, foi em janeiro, fevereiro. Fiquei pensando à noite como é que funciona. Mas à noite ainda o farol avisa melhor até, né? Avisa melhor ao longe, vazio, no chão. O chão. Verdade. E já que a gente está falando em Quarta Colônia... Eu me lembrei disso porque eu disse que não dá para desistir, tá no meio da ponte. Não, depois que foi não pode parar. Porque para dar ré para voltar tem que parar, né? Não pode, não tem como... E dar ré como? Não, vai. Entrou na ponte, meu amigo, agora não tem volta. Falando em Quarta Colônia, Claudemir, a gente na última semana tu também trouxe aqui que tinha uma sensação de que Agudo tinha sido uma das cidades mais afetadas e tal, né? Posso ser enganado, mas... Não, até acho que não foi feito um ranking ainda, depois quando... Nem sei se é o adequado, nem sei se vai ter condições de fazer. Porque assim, quando começar os cálculos de quanto que cada cidade vai ter que investir para reconstrução, a gente vai ter uma noção de quais foram as mais afetadas, né? Tem vários critérios para você estabelecer. Isso. Mas assim, falando, já que a gente tocou nesse assunto, Nova Palma, o prefeito André Rossato deu uma entrevista essa semana e disse que ele estima que vão ser necessários 35 milhões para a reconstrução da cidade e que é quase o valor total do orçamento do município. O orçamento do município gira ali nos 40 milhões, 35 para a reconstrução da cidade. Essa é a estimativa do prefeito. Eu não quero colocar numa saia justa, tá? Por favor, não é a minha intenção. Mas esses 35 milhões são para fazer o que exatamente? Aí que tá. Na área urbana, por exemplo, só na área urbana, ele estima que vão ser gastos 19 milhões para recuperação de ruas e bueiros. Pois é. Porque tu imagina, alagou, né? Isso vai ter em todas as cidades que teve enchente, porque a quantidade de porcaria que foi para os bueiros, que vai obstruir os bueiros e os bueiros vão precisar ser, né, o sistema ali. Tem que dividir esse prejuízo. Aí que tá. 35 milhões de dinheiro público para... Sim, para as questões públicas. E o Povarel, que perdeu... Não sei se é o caso de Nova Palma, tá? Mas teve gente que perdeu a casa inteira. Tem. E aí, até custa uma casa inteira para refazer. Uma prioridade da prefeitura é o balneário Atílio Alessio. Até eu vou ter que confessar que eu não sabia que o nome do balneário de Nova Palma era Atílio Alessio, que é um dos principais atrativos turísticos da região. E claro, né, a economia do município pede muito se o balneário não tiver em condições para receber os banhistas aí no verão.
E aí, claro que também o prefeito não se ateve a prazos para esse tipo de... Eu ouvi, acho que essa entrevista, ele está no fim do mandato, do segundo mandato dele, portanto ele não concorre. Isso. Ele vai fazer o que ele puder nos 7 meses. Nos 7 meses. E aí ele até falou, deu um dado interessante, só para a gente entender o que a gente está passando aqui. Ele falou, olha, não posso dar prazo, porque dos últimos 30 dias nós tivemos 4 dias de sol. Então, e todo mundo sabe, para a obra, para a construção, tu tem que ter tempo bom, tempo firme para fazer. Então imagina, ninguém, hoje, a verdade é que ninguém pode dar prazo de nada, porque a gente depende do tempo firmar para poder fazer as coisas. Tinha um jargão meu que eu usava, um bordão. Bordão que eu usava. Atenção, pauteiros! Alô, pauteiros! Eu lembro, fiquei pensando qual o bordão que tu... Agora. Alô, pauteiros! Quanto vai atrasar, por exemplo, a obra da Gari? Ah, mas a obra da Gari está andando até, sabia? Sim, mas não vai mais ser pronto em abril, porque abril já passou. Abril acho que não. Maio já passou maio já foi. Então, qual é o novo prazo para a conclusão? E o prazo da Praça Saldanha Marinho, que era eu não estou, veja bem, eu não estou culpando ninguém, culpar e nem cobrando que seja feito no prazo. É só uma questão obviamente. Os prazos vão mudar. Se o prazo para a conclusão da Praça Saldanha Marinho, esse eu sei porque eu ouvi o prefeito falar, que era 24 de maio, que era o dia que ia começar a Feira do Livro. Sim. Confesso que o da Gari eu não sei. O da Gari, mas era maio também, tá? Acho que era maio também. Enfim, eu até brinquei que o Rodrigo Déspina não poderia inaugurar, dependendo de quando fosse. Tá? Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, que esses prazos terão que ser readequados. Então, atenção, pauteiros! Agora, quem está ouvindo o programa com fone de ouvido acabou de ficar surdo. Mas era a ideia. Quem tem que ouvir são os pauteiros. Pois pauteiro dorme, entendeu? Pato, show! Você aí, pauteiro, que está ouvindo sala de redação em vez de estar fazendo o que tem que fazer. Nem me fala em sala de redação. Me faz o seguinte, ó. Eu preciso ler no jornal, preciso ouvir nas emissoras de rádio, preciso ver na internet quando é que vai ficar pronto. A Gari, a Praça Saldanha Marinho, me diz outra obra aí. Pública? Não... Mas essas duas, eu já fico faceiro com essas duas. Quando é que vai ficar pronto? E porque esses prazos necessariamente... tem as quadras do Itaimbé ali. As quadras do Itaimbé. Ô, Gilvan, facilita a vida dos pauteiros aí e já dá uma dica para eles. Aliás, passei ali também, no mesmo dia que eu passei na frente da prefeitura. Eu passo seguido ali, tá? Mas aquele dia tinha sol, então aquele dia ficou mais evidente... tava ficando bonito ali, né? Pô, muito. Uma baita de uma ideia que eu achei de pintar as quadras, colocar as brincadeiras ali e tal. Legal. Muito. Vai ficar bonito. Muito legal. O Gilvan tem boas ideias. Não sei ele ou a equipe dele, mas ele tem boas ideias. Não, a gente nem sabe se foi deles a ideia. Mas ele chancelou, né? Sim. Tu vai ver. O Oscar Niemeyer consta que o Oscar Niemeyer, nos últimos 40 anos, não chegava nem perto de um lápis. Mas quando eu ia falar, rapaz, se eu aqui falar qualquer coisa que possa macular a imagem do Oscar Niemeyer, eu vou ser cancelado. Mas eu ia dizer assim, mas quando ele chegava perto de um lápis, ele fazia assim também. Atenção, câmera em mim, por favor, aqui, só para o pessoal da TV entender o que eu estou fazendo. Ele pegava um lápis para fazer um projeto e fazia assim, ó. E o engenheiro que se vire para transformar aquilo ali numa obra, né? Mas isso aí... Aliás, tem uma... Mas isso aí é talento. Aliás... Vamos confessar aqui. Quantas matérias tu acha que eu faço por dia? Não faço ideia. Não. Mas quantas eu fazia por dia? Quantas tu fazia? Mais de 10. Com certeza. Mais de 10. E quase tudo inédito. Sim. Agora tem um saco para fazer. Tem algumas coisas que eu me dedico, tá? Sim. Por exemplo, a coluna do final de semana do jornal. Sim. Dá trabalho, você não tem ideia. Claro que dá.
Pra botar coisa ali que ninguém deu. Aliás, o que tem de gente por aí que acha que é comunicólogo, né? Tem gente que só porque consome comunicação acha que é comunicólogo. É mais ou menos como tu achar que só porque vai bastante no médico já virou médico também, né? Pois é, eu trabalho no hospital há 14 anos, há 20 anos, quer dizer, eu sou... Tu não acha que tem... Já tenho 5 residências. Exatamente. Eu trabalho numa empresa... Numa empresa jurídica, eu trabalho... Não, mas eu trabalho numa empresa jurídica, nem por isso eu acho que eu sou advogado agora, né, tia? Então, vamos lá. Vamos cada macaco no seu galho. Mas agora... Mas tu sabe daquela... Desculpa ter cortado, mas é só para nós não perder o fio da meada do Oscar Niemeyer. Tem aquela lenda, tu já ouviu falar, se tu sabe dizer se ela tem fundo de verdade ou não, de que Oscar Niemeyer foi quem entregou o projeto do planetário numa ocasião em que ele conversou com Mariano da Rocha, em uma viagem, Mariano da Rocha teria conhecido Oscar Niemeyer e que ele fez o projeto do planetário num guardanapo, entregou pro Mariano da Rocha, ele trouxe e fizeram um planetário. Eu ouvi essa história muitas vezes, mas é uma história, é uma lenda que tem aí em Santa Maria. Isso é verdade, mas o que eu sei é que ele tinha talento suficiente para fazer isso. Aliás, eu vou fazer um jabá aqui, o Bocas do Monte Podcast, se vocês não conhecem, procurem lá no Instagram. Vai entrevistar o espírito do... Não... Vai psicografar. Nós vamos trazer aqui algumas figuras que podem contar bem de perto, assim, acompanhar de perto a história da universidade. Que frustração, Nós vamos trazer eles aqui e eu vou fazer essa pergunta para eles sobre o planetário. Mas eu não sei se é verdade ou não, mas que é uma boa história. Porque algumas histórias, elas suplantam a realidade. Sim. E não importa se é verdade ou não. Gostei do teu... Não, ele fazia assim. E aí o engenheiro que você vire. Agora, era um cara talentoso, um gênio, um dos poucos gênios que esse país tem. Porque o gênio é uma categoria... Primeiro que não existe mais nenhum que eu saiba. Tem gente que acha o Neymar gênio, imagina. Não, por favor, Gênio só se for da canastriz. Mas enfim. Por favor. Aliás... Ele sabe ganhar dinheiro, né? Aliás, sobre isso tem um detalhe. Eu comentei com o meu filho, o guri é aquele que faz o hat-trick. Sim, hat-trick. Hat-trick? A hat-trick. Essa coisa aí. Mais novo podcast de esporte. É podcast ou é programa? Acho que é programa. Mais novo programa. Aliás, sabia que tem gente que chama o nosso semanário aqui de podcast, Clodemir. Esses dias perguntaram assim... Se tiver dinheiro, pode chamar do que quiser. Esses dias perguntaram, o Everton Falck, um grande amigo, ele falou assim, e aí, os podcasts? Eu falei, tá meio parado, faz tempo que eu não gravo nenhum. E ele, mas por quê e tal? E aí eu tava falando uma coisa e ele tava falando de outra. Ele tava falando do semanário e eu tava falando do Bocas do Monte. Mas daí depois a gente se entendeu. E o pessoal fala que é podcast. Se vocês quiserem chamar de podcast, não tem problema. Mas sabe que os jornalistas de hoje não têm comparação. São uma nulidade. Não fala isso, Claudemir. Os caras do esporte são uma nulidade. É verdade. Principalmente os da rede nacional. E eu tenho uma teoria para isso. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso programa aqui. É a explosão da... Gilson. Não é de ti que ele está falando, Gilson. Claro, mas o Gilson sabe disso. Não é de ti. Talvez até concorde com isso, com o que eu vou dizer. Acho que sim. Que é assim, é a explosão de canais de televisão, sobretudo televisão, que é o que a gente consome mais, televisão, porque rádio já não tem tanto, esse problema é menos evidente. Sim. Mas televisão é mais evidente, que é a absoluta ignorância dos repórteres. A ignorância histórica, ignorância profissional, e eu não estou fazendo, porque tem bons, sabe? Então, quando o cara tem meio olho, ele já trabalha na Globo. Estou falando sério. Não sei se trabalha, mas oferece um contrato, oferece. Então, assim, o cara... Eu vi alguém, eu disse pro meu filho, o pior que as pessoas acreditam, meu filho perguntou assim, o Ronaldinho e Neymar, Ronaldinho e Gaúcho. Não, isso é um sacrilégio. O Neymar lá tá um cadarço do pé esquerdo. Meu Deus. Como é que podem comparar venda? Bota uma venda no olho do Ronaldinho Gaúcho, larga ele em campo, não precisa nem botar um sino dentro da bola, nada. Eu não tô falando ele joga mais que nós não estamos falando de caráter, tá? Não estamos falando de futebol. Agora... Até porque em caráter o negócio também não ia muito, né? Longe. É um páreo duro também. Mas assim, quero dizer o seguinte, que as pessoas perderam a noção, a dimensão do que é a craque.
Qualquer um é craque. Qualquer um pé de chinelo é craque. Isso vale para o esporte, que é uma coisa que nos agrada, e vale para outros setores. Os caras estão dizendo que o Haaland, sabe quem é o Haaland? O Haaland é um balapau. Que o Haaland é craque. Não. Eu vou dizer um cara que não é craque e que jogou muito mais que o Haaland, que se chama Careca, centroavante. Exatamente. O Careca foi muito mais centroavante que o Haaland. Exatamente. Ah, mas o Haaland faz 4, 5 gols por jogo. Não interessa quantos gols. Gente, as defesas são outras, a competitividade é outra. Vai fazer 500 gols por ano que não vai ser. Não vai a chuteira. Quem conheceu o Nelinho, para ficar só nos mineiros. Eu não vi o Nelinho jogar, não. Eu vi jogar. Bom, mas é que eu sou mais velho também. Eu não vi. E o Éder jogar. Assim, eu não vi ao vivo ali em época, né? Porque eu às vezes me atrevo ali a assistir um jogo ou outro da década de 70. É o que resta para um colorado, né? Se agarrar na década de 70. Então, às vezes, eu olho uns lances ali, assim, tabelinha, Falcão e Escurinho, tabelando, sabe? Na época que os times tinham meio de campo, sabe? Todos jogaram nesta época no Grêmio, que perdia, mas eles se destacavam. Sim. Tanto o Nelinho quanto o Éder, principalmente o Éder. São cobradores de falta que não existe mais. O que é isso, Claudemir? Cobrança de falta? Eu não sei o que é. Cobrança. Sabe que tu tá me dizendo, Claudemir, que quando tem aquela situação ali perto da área, que eles botam um monte de gente enfileirada assim, o jogador pode chutar direto no gol dali? Pode. Mas tu não. Tu sabe que o guri dos pode bater direto do gol ali. Eu achei que tinham proibido, que quando o Zico se aposentou, tinham proibido bater no gol dali. Não, os Rastrica, o guri dos Rastrica ali, tem um outro guri dos Rastrica, como eu convivo com ele, eu falo com ele. O Ipiranga de Erechim, que é o time pelo qual ele torce, ontem assisti o jogo, cara. Mano, assisti o jogo do Ipiranga de Erechim na Série C ontem. Ah, que legal. E aí, como é que foi? 1-0, jogou as 3 partidas e ganhou as 3. Tá vendo, Cudê? Tá vendo? Time gaúcho também, que sofreu com tragédia, que sofreu com falta de dia de treino, que ficou não sei quanto tempo de jogo e não sei o que lá. Viu, Cudê? Nós não devíamos ter tocado em futebol aqui, porque hoje eu nem sei como é que esse assunto vem. Eu tô revoltado. Tudo começou com os pauteiros. Não, a culpa é tua, que falou da praça, não sei o que aí. Não, eu não falei em praça, falei dos prazos. Dos prazos. É isso aí. Mas enfim, Claudemir, temos pitadinha de política hoje? Tem alguma novidade? Tem tempo, tem um pouquinho de tempo. Ainda não teve a primeira batidinha, porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Mas já são quase. Não vamos falar. Não, na verdade é o seguinte, começa a se encaminhar uma situação muito interessante. Estou escrevendo sobre isso nesse final de semana na página que eu consegui. Tu sabe que eu conseguia ter acesso aos troços aí. Tem uma pessoa que não gosta, mas isso é um problema delas não gostar de mim, eu gosto delas. É triste quando isso acontece, né? Quando acaba o café? Não, quando a gente gosta da pessoa, mas ela não gosta da gente. Dela. Não só no âmbito amoroso. No âmbito amoroso, claro que isso é horrível. Mas, né? No âmbito amoroso eu nem falo porque eu tô acostumado. No âmbito amoroso isso é horrível, mas assim mesmo quando seja de forma social, cordeira. As pessoas elas não gostam de mim, mas o problema cordial, delas. perdão. Eu acho que é um problema delas, né, meu? Sim. Mas enfim, eu tive acesso aí a uns WhatsApps. Eu não participo de grupo nenhum, né? Mas me mostro. Não por vontade própria, tu quer dizer, né? Não, por vontade própria eu não quero participar de nenhum. Mas às vezes me botam, alguns eu não tenho como escapar. Mas esses que eu estou referindo não me convido para entrar e não me coloco, mas eu recebo. Então, o bom é que eu reproduzi tanto ipsis literis como ipsis verbis, como diria Janus Pizarro, que as personagens que não conseguem desmentir, né? Porque se desmentir tem mais testemunhas, que é grupo, né? Grupo tem um monte de gente. Sim. Mas eu tô vendo duas questões aqui. Primeiro, o candidato da destra, como eu chamo, né? Destra? Sim. Da direita? Da direita. Tá. Da direita é direita. Tem a esquerda? Tem. Que é a PSOL, PSTU e tal. E tem a destra, que no caso de Santa Maria é o PL, no caso de Santa Maria, tá? Sim. É o PL, o Podemos e tal. E o Riesgo e o Novo tenta cooptar. Não sei se é destra, mas eles tentam, porque tem que buscar alguém que seja minimamente parecido. Uhum. Então nós estamos vendo um movimento aí que tende a chegar a um candidato desse pessoal. Esse pessoal não é pejorativo, tá? O pessoal da destra. Quem? Eu não tenho a mínima ideia.
gostariam que fosse o José Reis, mas ele também não... Gostariam que o José Reis fosse vice. Ah, sim. E aí ele não quer ser vice. E o Tony Oliveira também não quer ser vice de nada. Até eu não sei se não gostaria de ser, mas isso eu não sei. Então tem um movimento aí que está se encaminhando para uma candidatura. Eu estou chutando isso aqui, tá? Inclusive que se não tiver isso, não vai sobreviver ninguém. É uma questão de sobrevivência, não é uma questão de querer não poder. Querer não querer, é uma questão de sobrevivência. Tem um outro movimento, estou tentando assim ser rápido. Tem outro movimento que está consolidado, que é o que reúne a esquerda petista e a direita unionista. Porque não vamos me convencer que a UB é partido de esquerda, porque eu não vou acreditar. Né? Eu estou meio velhinho para acreditar em algumas coisas. Embora sejam todos meus amigos, não estou fazendo juízo de mérito. Claro que não. Análise política. Nem, muito menos pessoal. Gosto das pessoas que estão no UB, mas não me venham com não me venha. Não me venham com não me venha. E dizer que é de esquerda, porque não é. Mas essa união está consolidada. Apesar do... primeira. Bateram as portas aí. É a primeira. Estão saracoteando aí pelo lado de fora. O meu amigo Manuel Batti que gostaria de ver frustrada essa coligação, mas eu acho que ele não vai conseguir. Em todo caso, está consolidado, penso eu. E outro movimento que começa a se consolidar, esta é a notícia, é um que unirá o Rodrigo Décimo e o PSDB ao PP. Sim. Como imaginávamos, inclusive, né? Sim, já falamos sobre isso. O PP, ele tinha, digamos que o PP tinha 3 alternativas, mais ou menos isso. Solito, com o MDB e com o Rodrigo Décimo. E com o PL não? Na minha ideia. PL viabilizou isso quando tirou metade do PP. Isso, verdade. Saiu todo mundo do PP para formar o PL. Isso aí, todo mundo, vírgula. Perdeu 3 vereadores e 4. Então as alternativas eram candidatura própria, ou MDB, ou PSDB. Isso. Está se encaminhando para uma união entre o PSDB. Inclusive, eu estou trazendo coisas exclusivas desse final de semana, uma conversa aí que eu tive com umas fontes aí. Estou reproduzindo para variar aí algumas observações. Dá trabalho esse troço. Dá trabalho. Fazer jornalismo dá trabalho. Não, alguns jornalistas não dá trabalho. Não, mas aí não é jornalismo, aí é copia e cola, né? Diferente de jornalismo. Bom, enfim. Eu acho que tem mais ou menos que nem a gente faz aqui no semanário, assim, copia e cola. O nosso é boleto. Aqui a gente faz para se divertir. Eu gostaria de fazer para ganhar dinheiro. Não, vamos. Não, vai vir. 23 semanas no ar, Claudemir. Os patrocinadores, eles têm que pelo menos admirar a nossa persistência, tu não acha? Mas olha, eu tenho que dar um abraço a torcer para esses caras. 23 semanas no ar sem entrar um puto pila. Não, vamos lá. Tu tá ficando igual a mim, né? Vamos lá. Cuidado, tu não era assim desbocado. Não. Primeiro palavrão em meses. Mas eu digo aliás, eu não falei nem naquela da diarreia. Bom, deixa pra lá. Hoje eu não falei da diarreia da fake news. Hoje não. Mas enfim, isso está levando, para fechar assim agora, então, se está se encaminhando. E mais que isso, com o apoio do PSB e do PSD e dos republicanos que já tinha, está se formando uma dupla de centro-direita aí, uma aliança de centro-direita bastante interessante. Não sei ainda quem é que vai ser o vice, mas vai ser do PP. Está isolando, é isso que eu quero dizer, pelo menos aparentemente está isolando o MDB de Beto Fantinel. Pois é, era a minha próxima pergunta. Eu não pergunta. sei exatamente o que vai acontecer, ainda não sei o que vai acontecer. Se vai entrar num jogo, se vai buscar outras alternativas, quer dizer, buscar alternativa, vai ter que buscar, se perdeu aqui a prioritária, que era o PP, vai ter que buscar outra alternativa. Agora, qual é a alternativa? É a grande questão, o grande buziles que eu vou tentar investigar Isso aí. E aí traremos no próximo semanário. Porque também às vezes não consigo. Né? Às vezes não eu até me esforço, mas não. Aliás, eu já me esforcei mais, mas eu continuo me esforçando e às vezes dá certo. Gente. É verdade. Deu isso, Claudemir? Deu pra bola. É isso aí, então. Olha, não precisou nem ter a segunda batidinha. Encerramos no prazo, bonitinho, não tudo vou certinho. gritar atenção, adeus pros se for, dá uma inclinadinha para trás, assim, para não ficar tão perto. Atenção, pauteiro! Preste atenção, ouça o programa. Você também só entrou agora, está no programa. Falei de vocês há uns 10 minutos atrás, brasileiro.
E atenção, patrocinadores, se vocês quiserem essa é a tua fala, anunciar conosco, não é só anunciar, aqui é para fechar uma parceria, aqui é um ganha-ganha, entendeu? É aliar a imagem da marca de vocês, esta figura de garbo, elegância e credibilidade que se chama Claudemir Pereira, e a toda a audiência. É mentira, mas acredite. Veicular as benesses da sua empresa, a vasta audiência do Claudemir Pereira na internet, né, que está aí o semanário no Facebook, no site do Claudemir Pereira e no Instagram também do Claudemir Pereira. E logo estaremos em outras plataformas na medida em que os apoiadores forem chegando. Então fica à vontade, não esquece, ó, semanário toda sexta-feira com as principais notícias da semana. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.